Bom dia, irmãos. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito e todo-poderoso, te adoramos, ó Pai, por esse dia do Senhor, dia que o Senhor nos dá a nos deleitar espiritualmente nas tuas graças, que é dia em que olhamos para Cristo, em que o Senhor nos ensina a andar pela fé, quando abrimos o teu santo livro e aprendemos mais do teu evangelho, da revelação do Senhor. Dia em que estamos aqui, ó Pai, para guardar no coração as tuas palavras. A tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam os mandamentos do Senhor. E nós estamos aqui em obediência ao mandamento de estarmos congregados no teu dia e perseverando na fé, mesmo que o mundo nos diga que não importa ou despreze o teu dia, mesmo que a maioria, ó Deus, das pessoas não estão preocupadas com suas almas nesse momento, a maioria, até mesmo crentes, até mesmo aqueles que fazem parte do cristianismo, da cristandade, muitos alheios à fé, muitos com várias desculpas e motivos para não se congregar, estarem congregados no teu dia. Mas nós, ó Pai, pela tua graça, não por mérito estamos aqui, mas também como ato de obediência. O Senhor nos permite nos apresentar aqui diante do Senhor, dedicando tempo a Ti, como o Senhor nos ensina a administrar o nosso tempo e a dedicar um dia em 7 ao Senhor, ao dia do descanso solene. E também, ó Pai, temos dedicado não apenas o tempo, mas também recursos ao Teu reino. Temos também dedicado nossas vidas, nossos bens, não apenas 10%, mas todos os nossos bens Te pertencem, e do rendimento que o Senhor nos dá, ó Pai. O Senhor tem nos ensinado que o método de manutenção da Tua casa, desde a antiga aliança, desde antes da lei de Moisés, o Senhor tem sustentado, ó Pai, o Teu reino através da contribuição do povo do pacto, do povo da aliança, o dízimo, a oferta, daqueles a quem o Senhor tem abençoado, como temos visto na Tua palavra. O Senhor tem sustentado em toda a história os Teus fiéis, tem dado o pão de cada dia, a manutenção, portas de emprego, sustento, meios de vida, de renda, as mais variadas, em que o Teu povo pode, durante os 6 dias, se dedicar em trabalhar, em uma vocação, em produzir para a Tua glória, também como um método de servir a sociedade, glorificar o nome do Senhor, e desse rendimento, ó Pai, contribuir para o Teu reino, para o avanço do Teu reino, para a manutenção da Tua casa, não negligenciando, ó Deus, a Tua casa de oração, não negligenciando, ó Deus, a importância de termos igrejas fiéis, abertas, pregando o Evangelho, e que isso venha, essa bênção que é do Senhor, mas existe a responsabilidade de cada um de nós, humana. Quando adentramos, fazemos parte também desta igreja, compromissos que fizemos aqui diante do Senhor, também da Tua palavra, da constituição da nossa igreja, de manter, sustentar, ó Deus, esta obra, financeiramente, moralmente, com a nossa presença também aqui na reunião pública do Teu povo. Assim, ó Pai, sabemos que se isso tem acontecido até aqui, foi por misericórdia do Senhor, ó Pai. Se essa igreja, se nós chegamos até o dia de hoje, temos, pela Tua graça, estamos pagando nossas contas, a igreja, ó Deus, tem sido sustentada até o dia de hoje, sabemos que tão somente pela Tua graça, e também corações que o Senhor tem dado essa consciência, desse dever santo, de podermos servir ao Senhor,
com o tempo e os bens, e que, na verdade, vai além. A Tua lei nos diz para amarmos o Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento. Assim, ó Pai, nos fortalece nesse dia, nos dá esperança, abençoa as contribuições, abençoa cada irmão que tem sido fiel a Ti, aqueles que por algum motivo não têm conseguido cumprir esse santo dever, que o Senhor dê condições, abra o coração também, dá entendimento, e que possamos assim, como igreja, experimentar todo o Teu cuidado, toda a Tua graça, e que possamos assim valorizar, ó Deus, o Teu reino em primeiro lugar. Abençoa, Pai, também a escola dominical, a cada classe, cada professor. Pedimos que o Senhor capacite, ó Deus, cada um de nós e abençoa, Pai, as lições e esse trabalho dominical aqui de instrução. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que ele venha a crescer, que ele venha a despertar mais e mais o interesse também de pessoas da cidade, aqueles que desejam conhecer mais de Deus, e que essa igreja seja assim um instrumento Teu, do Senhor, para abençoar vidas, ó Pai, que querem conhecer a Tua lei, a Tua verdade, que desejam obedecer verdadeiramente a Tua vontade, ó Pai. Assim nos dá um dia abençoado, fala aos nossos corações, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dividir em classes, não sei se temos adolescentes, não. Crianças, temos professor? Não sei se também, não estou vendo aqui alguma criança, acho que não, né? Crianças pequenininhas, bebezinhos, né? Até 3 anos, eu tenho. Se tiver, então, né, irmã Jusilene conduzirá a sua classe. E nós aqui iremos continuar aqui na nossa classe aqui dos adultos. Irmãos, nós encerramos o material sobre as festas de Israel, aquele livro da nossa editora. Eu só não estudei o capítulo 1 que fala dos sábados e o capítulo que fala da Páscoa, porque, na verdade, nós temos várias lições aqui na nossa igreja, já tratei várias vezes sobre o dia do Senhor, e também sobre a Páscoa, eu já preguei algumas 2 vezes, eu acho, e trouxe estudos sobre esse assunto da Páscoa. Então, aquele livro, aquele assunto das festas de Israel, ele se cumpriu, e eu irei começar a estudar sobre o livro do Apocalipse. Esse livro aqui da nossa editora também é um comentário bíblico, que é um resumo de um comentário maior desse autor, né? Um autor muito recomendado nos estudos do Novo Testamento, G.K. Beale. Tem vários livros, até a igreja me presenteou no meu aniversário o manual do uso do Antigo Testamento no Novo, né? Um manual que ele faz essa aplicação dos textos do Antigo Testamento que são citados no Novo, é desse autor, é um acadêmico. E esse livro aqui, ele é um livro com fins de discipulado, ele resume o comentário dele, que é mais acadêmico, com fins da igreja usar no discipulado, e algo mais prático para a vida devocional e de discipulado. Então, eu vou começar a trabalhar esse material. E eu fiz um pedido de revistas, e até pensei que ia chegar, e quando eu fui ver, entrei no site da Cultura Cristã, e peguei o link do rastreio dos Correios, e apareceu como entregue essa encomenda, mas não chegou lá em casa. Eu perguntei porque lá em casa não tem porteiro no condomínio, né? Então chega encomenda, às vezes batem lá no meu portão, às vezes outros vizinhos atendem. Essa caixa de Bíblia que chegou, aconteceu uma coisa similar, mas era uma transportadora, eles vieram e entregaram, e esse material se extraviou. Estou em contato com a editora, eu espero que eles entendam, né? Que eles reenviem esse material, mas nós pedimos essas revistas e esperamos que elas cheguem também. Quando chegar a revista, nós teremos no próximo ano a classe de novos membros, que a gente também chama na nossa igreja de classe de catecúmenos,
paralelo a essa classe aqui, que eu vou preparar alguns adolescentes, irmãos novos membros, para o recebimento na membresia da igreja. E aí, junto com os presbíteros, nós vamos alternar a revista. Também eu tenho esse material aqui que eu devo usar, eu posso usar também, os irmãos trabalharem com a revista, e também eu estarei usando, ensinando a confissão de fé nessa outra classe, que é importante, né, porque temos pessoas que têm se interessado pela nossa igreja, e aí é importante, a nossa igreja é uma igreja reformada, a igreja reformada, ela é antiga, né? É a igreja que vem lá da reforma, mas tem muitos pontos da fé reformada que não são conhecidos no meio evangélico hoje. E então nós precisamos preparar as pessoas que desejam se unir à nossa igreja para que elas realmente não apenas mudem de igreja evangélica, né? Então é interessante, muita gente está tendo contato com a fé reformada e às vezes se interessa pela igreja presbiteriana. Mas essa mudança, ela é uma mudança que tem uma profundidade que, às vezes, até quem está chegando na igreja não entende. Às vezes, até quem está na igreja presbiteriana, eu vejo que a pregação é bíblica, às vezes não entende que tipo de mudança é essa, né? E às vezes, é uma transformação, aí, uma mudança de pensamento que é um pouco mais profunda, e aí a classe de novos membros, ela se torna importante para que os irmãos que chegarem entenderem realmente a nossa perspectiva, né, doutrinária e bíblica, e para a gente ter um trabalho, nossa igreja, que ela possa realmente ser uma igreja evangélica, sim, presbiteriana, e também, né, uma igreja reformada, sim, conscientemente reformada, né, na sua doutrina. Ok? Então, vamos abrir em Apocalipse 1, versículo de 1 a 3. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós já oramos, vamos trabalhar aqui o nosso estudo. Irmãos, não é um estudo das linhas escatológicas, certo? Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Podemos chegar a fazer um parêntese e falar sobre isso em algum momento, mas é um estudo do texto bíblico, é um estudo sequenciado. Iremos trabalhar, caminhar pelo texto. Irei comentar um pouco também, claro, de algumas perspectivas de interpretação do Apocalipse, como é que o Apocalipse é interpretado na visão reformada, e aqui também, como temos um livro-texto, na perspectiva do autor. Então, algumas escolas de escatologia nós iremos trabalhar, mas o foco aqui é mais pastoral, devocional e prático, do que um foco acadêmico ou um foco de discutir, apenas ter conhecimento de linhas escatológicas ou algo desse tipo, certo? Então, o livro do Apocalipse é um livro bíblico que tem um propósito, quando Deus o revelou, e aqui na introdução do livro, ele diz aqui o objetivo de Apocalipse. Então, ele vai dizer aqui algo interessante já para a gente introduzir. Ele diz: o objetivo de Apocalipse é dar encorajamento para cristãos de todas as épocas, pois Deus está cumprindo seus propósitos em meio a tragédias, sofrimentos
e um aparente domínio satânico. Então, às vezes as pessoas leem Apocalipse e tem algumas escolas de escatologia, uma visão de Apocalipse é uma coisa só para o futuro. Então, eles acham que eles ficam tentando interpretar o simbolismo do Apocalipse com coisas apenas que irão acontecer no futuro. E aí ele já diz aqui, não, Apocalipse é um livro escrito com o objetivo de encorajar cristãos de todas as épocas. Então, os contemporâneos de João já seriam encorajados pela mensagem do livro, porque o Apocalipse é um livro profético, com linguagem profética e apocalíptica, e o profeta, se você lê os profetas no Antigo Testamento, o que o profeta falava tinha cumprimento para a sua época e para o futuro. Tinha coisas que se cumpriam de modo contemporâneo à época do profeta, e tinham coisas que anunciavam questões futuras. Então, o Apocalipse, como livro profético, João, como um sucessor dos profetas do Antigo Testamento, ele é um apóstolo, mas a linguagem do Apocalipse, as alusões a Daniel, a Ezequiel, você vê na linguagem de João que ele é tipo uma sequência desses profetas lá do Antigo Testamento. Como um livro profético, ele fala a época dele, fala a nós hoje e fala aos cristãos de todas as épocas. Interessante que ele diz aí no objetivo, e o propósito é dizer, Deus está cumprindo seus propósitos em meio a tragédias, sofrimentos e aparente domínio satânico. Então é questão de fé, e aparentemente Satanás, o mal parece que vai prevalecer, mas a visão, a revelação, a visão de Apocalipse, a visão da perspectiva de Deus, é que essa vitória é aparente. Esse domínio satânico, parece que o mal vai vencer, isso é aparência. E, nesse sentido, esse livro é um brado de vitória na Bíblia, né, pois nele é revelada a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Então, por que temos Apocalipse? É só para adivinharmos e ficarmos prevendo, vendo no jornal, dizendo, isso aqui é Apocalipse e vai se cumprir no futuro? Não, ele foi escrito para os crentes de todas as épocas, para que esses crentes, em meio à tribulação, sofrimento, angústia, eles tenham uma visão da história da perspectiva do trono de Deus. Porque a nossa visão ela é limitada. Nós olhamos e vemos o mal avançando, o pecado aumentando, parece que as coisas não estão indo muito bem, dando muito certo. Então, quando olhamos para Apocalipse, nós olhamos a visão da perspectiva de Deus, do que Deus revelou, do que Deus deu a conhecer, e essa perspectiva, então, é muito relevante, claro, né? Porque é o que vai acontecer, nós cremos, e também é muito importante para nós, como crentes, termos essa perspectiva divina, não vivermos moldados pela perspectiva mundana, mas por uma perspectiva bíblica dos eventos da história. Então, quando as pessoas elas ouvem a palavra Apocalipse, elas pensam em guerras, catástrofes, tem vários filmes, né, aí de Apocalipse, e arrebatamento secreto, e várias questões aí que são comuns no meio evangélico, até na cultura pop aí de filmes, né, filmes gospel, essas coisas assim. Então, as pessoas pensam em guerras, catástrofes, claro que, vamos ver, claro que inclui, né, de certo modo, mas algo meio misterioso, e aí, claro que Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Mas o propósito dessa linguagem simbólica, mesmo que tenha uma linguagem simbólica, o propósito é revelar. A palavra Apocalipse, e aí a primeira palavra do livro é revelação. Inclusive em inglês, se você for procurar comentários bíblicos em inglês e colocar o nome Apocalipse, você não vai achar nada, porque em inglês o nome é Revelation, revelação. O título do livro é o nome da primeira palavra aí, então poderia, em tese, o nome do livro poderia ser revelação. E essa revelação, essa ideia de revelação, então, diferente do senso comum, não é esconder mais ainda, porque
você vê tanta linguagem figurada no Apocalipse, e essa ideia de revelação no meio evangelical aí, em geral, é a ideia de um mistério, uma coisa que vai ser revelada. E a ideia da palavra revelação é tirar o véu, é tornar claro. Então, as pessoas têm uma ideia assim, a revelação, fala mistério, revelação. Então, elas são moldadas por uma cosmovisão aí no meio evangélico de que essa ideia de revelação são coisas que, tipo assim, você não vai entender muito. E claro que tinha aspectos dessa revelação de coisas futuras que não ficava muito claro exatamente, mas a ideia é revelar. A ideia é tornar conhecido. Então, esse senso comum aí de que Apocalipse, revelação, a ideia é ocultar mais do que revelar, é uma perspectiva que não tem base aí numa leitura atenta, né, do texto, não tem base bíblica, então. Ele cita, e aí esse autor ele é interessante, por quê? Porque o Novo Testamento está conectado ao Antigo, na visão reformada, é uma continuação, e Apocalipse, o Novo Testamento, está repleto de alusões ao Antigo Testamento. O que é alusão? Existe a citação direta. Quando você está lendo um texto, se o autor, ou o pregador, ou o comentarista, ele cita na mesma palavra aquele outro autor, aquele outro livro, é uma citação direta. Coloca-se, às vezes, entre aspas, às vezes tem uma metodologia para citar. É ipsilitre, a mesma palavra daquele outro autor, você cita. A alusão não é uma citação direta. É uma referência, mas você percebe na alusão que está se referindo àquele evento lá. Então, você ler Apocalipse, você tem que conhecer bem o Antigo Testamento. Há livros apocalípticos no Antigo Testamento, Daniel, Ezequiel, outros livros. E então é bom estarmos ladeados por autores acadêmicos, né, como aqui o caso de G. Cabil, porque ele é conhecedor do Antigo Testamento, das alusões, e então ele apresenta para nós essas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso ajuda muito, porque Apocalipse está repleto de alusões, de citações, mas também de alusões, ou seja, você não vai esperar encontrar literalmente o que está sendo citado, mas há uma alusão óbvia e clara ali, e que às vezes a gente deixa passar, quando estamos lendo a nossa leitura corrente aí, a gente deixa passar essas coisas. Então, vamos abrir no livro de Daniel, que ele vai mostrar que nesses 3 primeiros versos aí, Daniel 2, há uma alusão à profecia de Daniel, lá quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. E essa palavra aí, revelação, e há uma palavra aí no contexto que é uma revelação em sinais, em símbolos. O autor ele nos explica isso, certo? Deixa eu só achar aqui exatamente a referência aqui. Daniel 2, 28 a 30, e Daniel 2, 45, e ele também diz até o 47. Então, Daniel 2, de 28 a 30, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela, veja a palavra revela aí, os mistérios. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Outra referência aí para Apocalipse, últimos dias. Outra referência escatológica, está falando dos últimos dias. Então, há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, 28, ainda o 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Então,
está falando de coisas futuras, o que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Ok, agora a próxima sessão do 45 a 47. E o que é que foi revelado? Qual foi o mistério dos últimos dias que foi revelado a Nabucodonosor e a Daniel? Verso 45 até o verso 47. Mas vamos ler aí o 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aí, 46, 47 é só a reação de Nabucodonosor. Então, o que é que Deus revelou em sonhos a Nabucodonosor, o mistério, e que deu a interpretação a Daniel? A vinda do reino de Deus. E a vinda desse reino de Deus, ela foi ali revelada de modo simbólico, quando ele diz que uma pedra, que representa o reino, tinha uma estátua ali que era de ouro, prata, bronze, né, barro, né, e etc., ferro e barro, e esse reino de Deus esmiuçou ali esses reinos da terra, esses reinos pagãos, que era, na interpretação mais corrente, que eram esses reinos lá, a Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos. Essa é a interpretação mais corrente, esses impérios do passado. E aí veio o reino de Deus e destruiu esses impérios. E quando Cristo vem no Evangelho, ele diz o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus, ele foi inaugurado quando? É uma coisa futura? Então, o pessoal que é pré-milenista, que crê que vai ter um milênio futuro, ou que coloca todo o Apocalipse só para o futuro, eles vão então entender que esse reino ele ainda virá, mas nós que temos uma visão que esse reino já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Ele não foi consumado, ele foi inaugurado na morte de Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Esse reino ele foi inaugurado, é um reino espiritual, e ele vai destruir finalmente esses reinos pagãos. O mundo pagão está caminhando para a destruição. Ele foi inaugurado, ele vai ter a vitória final, esse reino, ele vai prevalecer e vencer. Então, aquilo que era uma revelação de coisas futuras para Nabucodonosor e Daniel, quando Cristo veio, foi inaugurado, começou. Esses últimos dias, essas coisas que eram vindouras para Nabucodonosor, para Daniel, já começou e a gente não tem que ficar esperando. Já começou na primeira vinda de Cristo. Já teve um início, o reino de Deus já está entre nós, Cristo já reina como Senhor, Ele está no trono do universo, o Deus encarnado, o Deus homem, Ele está no trono do universo, Ele reina, os seus planos estão sendo cumpridos, a vitória do seu reino é certa. Então, a linguagem de Daniel é uma linguagem que aponta para o futuro. E a linguagem de Apocalipse, a linguagem do livro de Apocalipse, veja aí no verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, aquilo que era futuro lá em Daniel, já em Apocalipse, a linguagem é em breve. As coisas que em breve devem acontecer. Então, uma coisa iminente.
Essas coisas já estão presentes, elas são iminentes. Agora, essa brevidade é comparando com Daniel, que era bem futuro. Não quer dizer que ali, a gente já sabe, já passou 2000 anos, não quer dizer que o breve, irmãos, não quer dizer que iria acontecer naquela geração. Já passou 1000 anos, já passou 2000 anos, mas já começou, já foi inaugurado. Já estamos, então, da perspectiva de Daniel e do Novo Testamento, nesses últimos dias, e essas coisas já foram inauguradas, elas já estão acontecendo. Elas já estão entre nós. Então, quando nós temos uma escatologia que tudo é muito para o futuro, às vezes a igreja fica esperando o sinal. Israel voltou para a Palestina. Cadê? Quem será o anticristo? As pessoas ficam esperando acontecer alguma coisa futura que vá movimentar elas, enquanto a mensagem do Novo Testamento, a ideia, à luz do Antigo, olhando para o Novo, é que essas coisas, elas já estão entre nós. Então ele diz, né, a chave para o significado das alusões de Daniel é que Daniel está falando ali do reino de Deus que virá nos últimos dias. Aí ele diz, mas o que Daniel declara que virá nos últimos dias, João reformula. Esses acontecimentos ocorrerão rapidamente ou em breve. Quando ele diz em breve, é rapidamente. Aquilo que ainda ia demorar, já está, já é iminente, mas iminência, não entenda que iria acabar já ali, Jesus. Então, por exemplo, já está acontecendo, desde 2000 anos atrás, é iminente. Quando para nós, reformados, a gente fala iminente, a gente não está dizendo, a gente não tem como decretar que vai ser na nossa geração. Cada geração sentiu isso, né? Parecia que Jesus ia voltar. Pode ser que volte, né? Sim, é possível. Mas, independente de quem viveu no primeiro século, ou quem vive agora no século 21, ou se Jesus não voltar nos próximos séculos, comparando com Daniel, já está, é breve, já é iminente, já está acontecendo. Entende? Então, se você entende essa alusão, você percebe que essas coisas, elas já estão aí entre nós. Na verdade, é um problema essas escatologias que coloca tudo para o futuro, porque as pessoas vão negligenciando o já, o agora. O reino de Deus, ele já está entre nós há 2000 anos, ele já está acontecendo agora. Apocalipse já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Eu vou falar aqui depois de algumas perspectivas na interpretação do Apocalipse, de preterista, futurista, aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Também essas visões de interpretação que afetam muito até a nossa prática. Sim, presbítero, pode falar, sim.
Isso, e lembrando então, juntamente com isso, que Daniel já se cumpriu. Aquilo que era futuro lá, aquela profecia já foi cumprida, e o foco ele diz aqui, o foco da rapidez e proximidade está na inauguração do cumprimento profético. Então, se cumpriu de modo inaugural, foi inaugurado o reino. Irá se cumprir de modo consumado na volta de Cristo. Então, o contexto imediato mostra que o foco está no início do cumprimento e não no cumprimento final futuro. Então, é claro que nós não estamos dizendo que o cumprimento final futuro já aconteceu completamente, mas ele foi inaugurado, ele já está entre nós. Então, nós não ficamos esperando isso ser iniciado, isso já se iniciou de acordo com o tempo fixado pelo Senhor na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, João aí no versículo 1, ele recebe essa revelação. Essa revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, se você pegar a ordem aí do versículo, você vai perceber o quê? Deus deu a Jesus essa revelação para mostrar aos seus servos por intermédio do anjo. Então, tem uma cadeia aí revelacional, uma sequência aí, no versículo 1 ele diz que Deus lhe deu revelação de Jesus Cristo, então a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então é tanto de Deus quanto de Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo é Deus, então aí ele está citando Deus Pai e Deus Filho. Dada para João por intermédio do anjo, e essa revelação é para a igreja, é para nós. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, e o verso 2 e o 3, e essa revelação é dada então à igreja. Então, Apocalipse tem caráter de profecia, o Senhor está comunicando coisas que aconteceram lá, já aconteceram na história e devem acontecer. O tempo é fixado pelo Senhor, essas coisas já começaram a acontecer desde a primeira vinda de Cristo, certo? Tudo aquilo que era profetizado como distante nos profetas antigos, no Novo Testamento, é iminente, da perspectiva do Novo Testamento, e nós agora estamos no meio do processo, aguardando o quê? A consumação. Como disse aí, esse livro tem várias conexões com Daniel, Zacarias e Isaías, certo? O reino foi profetizado, e ele então, ele está inaugurado já entre nós, irá se concretizar na volta do Senhor. Eu quero falar aqui um pouco dessas perspectivas de leitura do Apocalipse, das visões, para poder a gente entender qual é a perspectiva do autor e que iremos trabalhar aqui. Tem uma linha de interpretação, se eu não me engano, até R.C. Sproul, ele segue essa linha, que é a visão preterista. Pretérito é passado, preterista, então, são pessoas que se referem, a palavra preterista se refere ao passado, e essa visão entende que o Apocalipse se cumpriu no ano 70 em Jerusalém, na queda de Jerusalém. Então, nessa visão, Babilônia, o Israel rebelde, tem várias questões aí que não é o foco aqui, mas, de fato, existem teólogos, pessoas que entendem que o Apocalipse era para aquelas pessoas daquela geração lá. Não é algo incoerente, não é a linha que entendemos, nem é a linha do autor de interpretação, mas você vai se deparar, lendo livros aí de escatologia, com teólogos que vão crer que tudo aquilo ali se cumpriu já no primeiro século. Então, se tudo já se cumpriu lá, por que Deus deu o Apocalipse? Qual a utilidade dele para nós, hoje? Se já está tudo cumprido, então é um livro bíblico que vai perder a sua relevância para a igreja dos séculos que vieram depois e para nós hoje. Outra visão, uma visão historicista, esses historicistas, eles ficam tentando, a partir do Apocalipse, encaixar com eventos da época deles. Então é mais ou menos isso que o presbítero Romeu citou, que muita gente faz, e muitas vezes ele diz aqui que isso acontece com a história do Ocidente.
As pessoas ficam vendo eventos da história que estão acontecendo e ficam tentando dizer, esse evento aqui do Apocalipse é exatamente isso aqui. Inclusive, na época do seminário, me disseram lá, até difícil de acreditar, né? Mas que tem gente, e até no Brasil existe quem defenda isso, que a reforma ali, a dieta de Worms, foi o tribunal do trono branco, essas coisas absurdas. Então, eles tentam pegar coisas da Bíblia, isso aqui que aconteceu na história é exatamente isso aqui que Apocalipse estava dizendo. E aí o problema dessa visão é que cada intérprete historicista vê o livro de maneira diferente, de modo a adequá-lo à realidade da sua época, que sempre é vista como a última. Então, pode ser que estamos vivendo o último tempo? Pode, mas tem que ter cautela. Né? Tem que ter cautela, porque, na verdade, sim, estão se cumprindo essas coisas desde o primeiro século. Mas a questão é de tentar forçar o texto e querer dizer que é exatamente esse evento do nosso tempo que está se cumprindo especificamente. Certo? Então, o pessoal fica querendo descobrir os selos, as trombetas, e lembrando que é uma linguagem figurada, baseado ali nas pragas do Egito, que é um texto que não é apocalíptico, é histórico. Nós cremos que as 10 pragas se cumpriram literalmente, mas se você entende que o Apocalipse ele é um livro com a linguagem figurada, em grande parte pelo menos, tem uma parte ali de cartas, né, que é literal, que é uma linguagem simbólica, então, muito mais do que o evento literal, querer ver literalmente essas coisas de Apocalipse acontecendo para dizer que é um selo, isso pode significar pragas, guerras, crises. As pessoas querem, então, que seja exatamente, literalmente, perdem de vista o significado simbólico do livro, e às vezes pode estar acontecendo na frente delas, mas elas querem ver literalmente acontecendo. Então, pode estar acontecendo esse cumprimento, mas elas são tão apegadas a um significado literal, que se não acontecer do jeito que elas acham que tem que acontecer, de acordo com a leitura literal, elas vão dizer que não está acontecendo nada, e ainda não está se cumprindo, então vai ser futuro esse cumprimento. Então, ele diz aqui, o Apocalipse não indica em parte alguma, por exemplo, que a ordem dos selos, das trombetas e das taças representa a ordem cronológica da história da igreja ocidental, e etc. aqui. Existe uma visão futurista, que é essa visão que nós estávamos conversando aqui, que vai dizer que tudo é futuro no Apocalipse. Tudo é futuro, certo? Tudo é para um tempo lá na frente, que a gente está esperando ainda. Ok? Eles vão dizer isso. Interpretam de modo muito literal, né, o livro. Geralmente ele cita aí o dispensacionalismo clássico, né, que faz essa interpretação futurista, e o meio evangélico é muito influenciado pelo dispensacionalismo, certo? Pela visão dispensacional do Apocalipse, esse pré-milenismo. Então, mesmo nós sendo presbiterianos, nós temos muito dessa visão de que tudo é futuro, e isso acaba que, se é futuro, isso não vai influenciar a minha vida hoje. Isso é uma coisa que vai ser lá na frente, vamos viver o agora, como se não estivéssemos vivendo o Apocalipse. Inclusive, tem muito filme de Apocalipse, né? E quando você tem contato com os ímpios, às vezes eles sabem que você é crente, aí, às vezes, tem pessoas que não querem saber nada do Evangelho, mas sobre Apocalipse, sobre os eventos futuros, e coisas, eles têm essa curiosidade, e muita gente acaba sendo atraída até para querer conhecer um pouco mais da Bíblia, por conta dessas questões, né, de Apocalipse, dessa mística sobre essas coisas, como se fossem questões só futuras. E aí, juntamente com a visão historicista, constantemente essas pessoas estão querendo aplicar coisas que estão acontecendo no seu tempo com esse cumprimento de coisas futuras. Ele diz o seguinte: no século XX, por exemplo, vários indivíduos, como Hitler, Saddam Hussein, papas e outros políticos, têm sido identificados como sendo o anticristo, e então silenciosamente descartados quando saem de cena. Então, eles têm que ficar mudando, né? Como eles estão, é sempre uma coisa futura, e aí sempre é um sinal que está acontecendo agora, aí depois Jesus não volta ainda.
Aí eles têm que estar mudando a interpretação, não era bem assim, porque tentam forçar, né, a interpretação do livro para uma coisa futura, e como a gente está já há 2000 anos, né, e cada um na sua época entende que é. Tem essa heresia também, né, da volta secreta, que não está na Bíblia, né, não está na Bíblia que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que todo olho verá. Então, é uma volta secreta, e que o pessoal prega isso aí em algumas seitas. Isso aí não tem base nas Escrituras. E aí teve a Segunda Guerra Mundial e vários eventos históricos, né, que as pessoas ficam tentando associar aí algum evento desse tipo. Mas se tudo é futuro, então isso é um problema para as gerações que vieram antes, bem antes. Então a Bíblia, o Apocalipse não teve nada para quem era do primeiro século, e até o século 20 ou 19, se nós estamos vivendo os últimos dias, então isso é uma dificuldade, né, de interpretativa que essa visão futurista causa. E aí o autor ele tem uma visão que ele chama idealista histórico redentora, e na verdade a dele é eclética. Em que sentido, né? É um termo difícil aí, longo, mas o que quer dizer isso na visão do livro aqui que vamos usar como livro-texto? Ele quer dizer que o livro do Apocalipse, por meio de símbolos, sinais, né, é a revelação de Deus, embora sejam símbolos e sinais a maior parte, a proposta de Deus nesse livro é revelar de fato a sua verdade aos seus servos, numa apresentação simbólica do conflito entre o bem e o mal, em repetidos acontecimentos históricos durante a era da igreja, aspectos, e aí entra aspectos das visões preterista, historicista e futurista, por isso eclético. Então, Apocalipse está, de uma perspectiva de Deus, mostrando toda a história, revelando aspectos passados, certo? Presentes para nós hoje e futuros, e por isso eclética não é só preterista, não é só historicista e não é só futurista. Então, o conflito está sendo apresentado desses últimos dias. E o Apocalipse, ele repete esse conflito várias vezes, de vários ângulos. Então, toda a história está sendo apresentada, passado, presente e futuro, de várias perspectivas, de vários ângulos. Essa história é recontada no livro do Apocalipse. Essa história, então, ela vai sendo recontada. Então, já está inaugurado o reino, já estamos, da perspectiva do Antigo Testamento, de Daniel, por exemplo, nos últimos dias. João disse, numa linguagem de brevidade, de iminência ali, que nós sabemos que não quis dizer de imediato que Jesus já ia voltar, mas que já faz 2000 anos, não temos como dizer quando virá, mas Apocalipse diz para nós o que está acontecendo. Nos revela, então, os eventos desses últimos dias, através de uma linguagem simbólica do conflito entre o bem e o mal. Uma linguagem simbólica desse conflito entre o bem e o mal, certo? Então, é isso aí, essa é a visão do autor, uma perspectiva bíblica, né, perspectiva reformada de interpretação que iremos seguir aí, certo? Então, nós estamos na introdução, né, do capítulo 1, lemos aí até o verso 3. Essa é a palavra de Deus. Apocalipse é um livro do cânon, então palavra de Deus, é o testemunho de Jesus, que continua falando hoje. Deus falou através dos seus apóstolos, continua falando para nós hoje essa palavra, e no verso 3 nos diz que é o nosso dever da igreja. Então, segundo o argumento que viemos acompanhando, igreja de todas as épocas, é o nosso dever o quê? Ele diz no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, feliz, bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem as palavras. Então, a igreja de todo o tempo. Não é só a igreja do primeiro século,
não é? Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam, porque o tempo está próximo, ou seja, a ideia de urgência, a ideia de iminência, ou seja, da inauguração que citamos. E, se já foi inaugurado e já passou 2000 anos, a gente está mais perto ainda, não temos base para dizer quando, mas estamos no pleno desenrolar dessas coisas. Elas estão acontecendo. E há uma bem-aventurança para quem guarda. Ou seja, você crente, absorva através da Bíblia, com a ajuda de Deus, do Espírito, interpretando a palavra de Deus, a perspectiva divina da história. A igreja, leia o jornal, veja as notícias, observe os sinais. E muita gente aí hoje tem internet, a comunicação está vasta, tem muitas teorias, hoje qualquer pessoa liga a câmera e faz a sua interpretação. Alguns são jornalistas, tem outras pessoas que tentam dar interpretação teológicas, para os eventos, e nós temos que ter cuidado como igreja, ter sabedoria, e temos então toda uma linha de ortodoxia, de tradição, de interpretação da história da igreja, e não devemos atropelar isso, a conexão entre o antigo e o novo, a boa exegese, que é ir aos textos originais da Bíblia. Nós não podemos simplesmente só ter cuidado para não absorver uma perspectiva mundana do que está acontecendo, uma interpretação mundana da história, e até mesmo uma interpretação que não tenha base em todas as Escrituras, numa interpretação bem equilibrada. Então, não devemos nos acautelar disso. E aí, correr esse risco, que a gente vê que acaba envergonhando o Evangelho, porque toda hora está mudando a interpretação, toda hora está dizendo que é um evento, que é o fim, e a igreja fica nessa situação de incoerência, de inconsistência, e não é esse o propósito do Apocalipse, não é isso que a igreja deve testemunhar para o mundo, mas nós devemos levar a sério o livro do Apocalipse, toda a Bíblia, mas Apocalipse como uma revelação, dentro da revelação aí, que já começa com o nome revelação, uma revelação, um livro profético, um livro apocalíptico, uma revelação para nós, a igreja, nós que vivemos nessa época, e é bem-aventurado quem leva a sério essa mensagem, porque essa atitude muda o modo como vivemos e nos preparamos para a eternidade. Então, o propósito é agora, é hoje. O propósito do Apocalipse não é, voltando ao que eu já disse, e aí que já temos comentado, muitos que estudam Apocalipse para encher a cabeça de informação, para saber debater, para saber as linhas escatológicas, mas isso não influencia nada a vida do indivíduo aqui. A maneira como ele lê os acontecimentos históricos, o que está acontecendo no agora. Então, a gente sabe que Cristo vai vencer. Mais interessante que Cristo venceu como? Na cruz, morrendo. Sofrimentos. Nós sabemos que o diabo vai perder, mas como é que o diabo perdeu? Com a aparência de vitória, não foi isso que aconteceu na cruz? A cruz é o cumprimento de Gênesis 3, lá do proto-evangelho, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mas o calcanhar ficou ferido. Ali é o Messias, aquilo aponta para Cristo. Então, a vitória de Cristo foi com sofrimento e morte. E nós somos seguidores de quem? De Cristo. Então, o Apocalipse revela a história da igreja, a história mundial revela que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, que Cristo já venceu. Porém, essa vitória, ela pode não ser uma vitória para o mundo, pode ter cara de derrota, digamos assim. E a vitória do mundo, do diabo, ele diz aqui no material, diz o seguinte, que, interessante, o diabo, ele já está derrotado. O reino já foi inaugurado, a cabeça da serpente já foi pisada ali. Mas ainda está no processo, isso não foi consumado também ainda. Mas ele continua, ele não desiste.
Ele vai até o fim. Mas ele está derrotado e vai ser derrotado no final. Mas, enquanto isso, ele vai lutar. Assim é o mundo ímpio, que serve a Satanás. Os que vivem no império das trevas, eles estão derrotados, mas eles vão continuar a sua luta, e até vão ter uma aparente vitória. Aos nossos olhos dizendo, não, pronto, venceu. A igreja perdeu, cadê o povo de Deus? Mas é como lá a cruz. Nós sabemos e cremos e sabemos que essa é a visão, a perspectiva do trono de Deus é que eles estão derrotados e serão derrotados, finalmente. Então, a notícia, a gente não pode, como igreja, ser tomado por ansiedades e tudo, e não podemos achar que, levados à incredulidade, achar que não vai dar certo, ou ter dúvidas, ou olhar para trás, ou voltar atrás na nossa fé. Pelo contrário, a gente tem que perseverar mais ainda. Isso tem que moldar a nossa vida agora. E entender que, como nos identificamos com Cristo, que a nossa vida pode ser que essa vitória de Cristo se manifeste em meio a sofrimentos, a lutas, dificuldades, problemas, aflições, guerras, conflitos, mas a igreja vai vencer também com Cristo, e a vitória, né, conforme, como eu falei, né, a vitória que pode ser aos olhos do mundo, né, com cara de derrota, mas não é, porque nós temos a garantia final em Cristo da ressurreição e da vida. Certo? Então, o reino de Deus está próximo ali na época de Cristo, então ele foi inaugurado, os últimos dias já foram inaugurados desde a primeira vinda de Jesus, a igreja vive à luz dessa verdade. Então, pergunta para nós, será que a gente vive como igreja à luz dessa verdade, do reino inaugurado, dessas coisas já começaram? Então, assim, veja que a escatologia evangelical tem causado um problema prático. Essa questão, aí que a gente vê, pastor, então quer dizer que a gente não tem que discutir pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, se for só para poder saber quem decora mais, né, essas coisas, não. Mas veja que a visão escatológica influencia como você vive agora. Certo? Se nós, como é que nós vivemos? Já está, o conflito é só futuro ou o conflito já está aqui? Não, a guerra já está acontecendo há muito tempo, já vem acontecendo. Se Jesus não voltar, irá continuar acontecendo, e a igreja já tem sido sustentada, já tem vencido muitas batalhas e continuará vencendo, porque é seguidora de Cristo. Então, nossa vida tem que estar sujeita a essa verdade, nós somos bem-aventurados aí nisto, certo? Somos bem-aventurados. Aqui ele tem um comentário sobre a questão de autoria de João, de quando foi, ele era idoso, né, quando escreveu Apocalipse, ele já era perto dos 100 anos ali. Existe testemunho dos pais da igreja, Justino Marte, Irineu, testificam que é de João essa carta, Policarpo, que foi discípulo de João. Então, há vasta evidência, né, dessas questões aí, porém, não sei se isso é interessante para nós, eu acho que não. Eu creio que os irmãos já têm esse pressuposto aí bem claro em mente. Ok? Então, ele diz aqui, o objetivo do Apocalipse não é alimentar especulação intelectual a respeito do fim, mas consiste numa série de mandamentos direcionados à vida presente de todos que a lerem. Então, não é... Pessoal, veja que o propósito da igreja, de quem estuda Apocalipse, escatologia, muitas vezes é especulativo. E o propósito do livro aqui não é esse. É dar mandamento para agora, para hoje. Para nós vivermos o hoje, o agora. E nós somos felizes, bem-aventurados por fazermos isso. Ele diz aqui, João vê a morte e a ressurreição de Cristo como sendo a inauguração do tão esperado reino do fim dos tempos, que os livros do Antigo Testamento predisseram e que continuará a existir por toda a era da igreja. Certo? Esse reino, então, ele existe, ele está
entre nós. Certo? Ele também tem aqui algumas aplicações para esse material aqui. Ele diz o seguinte: então, você quer entender o Apocalipse? Leia a Bíblia toda. Leia o Antigo Testamento. Já falei sobre as alusões, as citações. Então, qual o problema, irmãos? Claro que se você der qualquer versículo, Deus pode usar para converter alguém. Claro que na soberania de Deus, Deus pode. Mas entender a Bíblia é muito importante. Então, no meio evangélico tem essa divisão. Não, leia só o Novo Testamento. Estude só o Novo Testamento. Às vezes, né, até como maneira evangelística, até para baratear, se doa novos testamentos. Mas a Bíblia é o livro completo. Claro que se deve entender o Antigo à luz do Novo. Mas sem entender o Antigo Testamento, os profetas, sem entender o Antigo Testamento, vai dificultar a interpretação do Novo. E Apocalipse, uma das principais chaves de interpretação do Apocalipse, é entender o Antigo Testamento, que tem livros apocalípticos lá. Na época do Novo Testamento, quando o cânon estava sendo escrito, por volta do ano 30, surgiu vários livros apócrifos e pseudepígrafos apocalípticos. Apocalipse de Enoque, de Pedro, Paulo, Adão, Baruque, Esdras. Mas esse é o Apocalipse verdadeiro, o de João, o que está na Bíblia. Aqueles apocalipses eram negativos, o de Cristo é cheio de esperança. Então, você lendo corretamente Apocalipse, você vai ter motivo de esperança, de saber da vitória, uma perspectiva esperançosa da história, por um olhar de Deus, certo? Então, você tem que ser um estudante da Bíblia toda para poder ter um aproveitamento bom, né, até mesmo desse que é o último livro da Bíblia. Também, como falamos, você tem que entender o que é a profecia. Porque muita gente tem a visão, como falamos, que o profeta só falava do futuro, que o profeta era prognosticador de futuro. Não. Você lê Isaías, Jeremias, você vai ver que eles falavam para a época deles e também para o futuro. Certo? Tinha coisas que aconteciam naquela época e tinha coisas que eram futuras. Também precisamos, a partir daqui, perceber dessa introdução, ele diz aqui: muitos ensinos sobre profecia hoje em dia sugerem que Deus dá palavras proféticas simplesmente para mostrar aos seus servos o que vai acontecer nos futuros dias. Mas não haverá algo mais nelas, o que significa guardar a palavra. Então, como é que alguém que viveu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, assim por diante, como é que ele iria guardar essa palavra se é uma coisa que vai acontecer no século 21 ou mais para frente? Né? Não teria sentido algum. Então, o livro fala do passado, presente e futuro, fala para a igreja de hoje, como falou do passado, e é importante estudarmos o Apocalipse, porque há uma bem-aventurança aí, ou seja, não era algo só para eruditos, estudiosos, acadêmicos, que até porque não tinha, né, academia ali, como temos hoje naquela época, ou seja, era um livro que sabemos que não era ainda no começo códex assim. Isso aqui é um códex, né? Assim, um material escrito assim, com páginas que você passa assim. Naquela época já começou, e depois tornaram-se códex, mas haviam pergaminhos. Então, eram escritos em pergaminhos, era um tipo de carta circular, e era lida em todas as igrejas. Você vê que vai ter a carta às 7 igrejas, né, ali no começo do Apocalipse. Então, a única maneira de conhecer aquele conteúdo para aquele povo era ouvir a leitura ali na igreja. Chegava a carta ali na igreja, o pergaminho, o povo ia, muitos não sabiam ler, e eles ouviam, e o texto diz: bem-aventurados os que ouvem, né, e os que guardam as palavras dessa profecia. E aí nós podemos também, né, trazer também um sentido aí de entender, né, buscar entender e compreender para poder guardar no coração. Então, Deus se revela para que nós compreendamos. Precisamos lançar luz através dos escritos dos profetas, não ter medo do Apocalipse, como um livro obscuro,
não quer dizer que é fácil, né? Se tem simbolismo, vai ter dificuldade. Mas lembrar que o propósito não é ser obscuro, não é ser um filme de terror, né? Embora a besta, né? As linguagens, um cordeiro com olhos, né? No corpo todo, então aquelas linguagens do Apocalipse, se você for literal, parece um filme de terror, né? O dragão e a besta com várias cabeças, com chifre, com olhos. Então, se você for desenhar ali aquelas figuras e interpretar literalmente, de fato vai ser algo terrível, né? De uma visão terrível ali, e até meio esquisito também. Então, Apocalipse fala de uma profecia como algo que está se cumprindo agora e que se cumprirá no futuro, e nós devemos guardar no coração essas coisas, porque essa é a revelação sobre Jesus Cristo, a revelação de Cristo, que Deus lhe deu, né, e que nos foi dada por meio de anjo, é a palavra de Cristo para o seu povo e para a humanidade. Feliz aquele que ouve e a considera. Na simbologia, ele ainda trago aqui, que tem repetição de números, 7, número da perfeição, né, 12, que é o número das tribos, número também dos apóstolos, que também tinha um sentido de completude ali do povo de Deus. Há uma repetição da história de vários ângulos, também nós vemos isso aí no livro de Apocalipse, também podemos aprender sobre a história de vários ângulos, então ela repete a história sobre várias perspectivas, o livro todo vai repetir. E, por último, para ver se tem perguntas ainda e encerrarmos aqui, tem uma parte aqui no livro que algumas aplicações também aqui para o livro todo, mas como está aqui na introdução eu vou ler e trazer para nós. Então, as principais mensagens teológicas do Apocalipse, certo? As principais mensagens, quais são? Ele diz aqui 3 mensagens principais. A primeira, a disposição para sofrer por Cristo é o caminho para a vitória final. Cristo sofreu na cruz e venceu, e nós somos seguidores de Cristo. E, claro que pela linguagem, pela realidade, essa época aí final será uma era que haverá lutas e sofrimentos, e os sofrimentos dos cristãos selam a vitória deles sobre os poderes das trevas. Então, a vitória virá, pela linguagem, pela ideia do livro, por meio de lutas, de sofrimentos. Então, essa coisa que os pré-milenistas que vê tudo no futuro, aí a igreja vai passar pela tribulação, ou não vai passar, o pessoal fica discutindo isso, né, que é óbvio, né? Já está passando, né, já passou, é o que nós vemos em toda a história, é assim que nós interpretamos, que nós já vivemos nessa era do reino, onde há um conflito cósmico aí, entre o bem e o mal, e nós vamos vencer, mas o sofrimento, ele faz parte, a tribulação, privações, mas, ao mesmo tempo, nós estamos debaixo do governo de Cristo. Então, a tribulação não vem para a sua vida por acaso. Se ela vem, é porque Cristo permite, e quando permite, né, no sentido positivo, está no decreto de Deus, no plano de Deus, e você, como crente, irá, pela graça de Deus, vencer, e você sabe que vem de Deus, você sabe que Deus é soberano, que Ele tem um propósito de aperfeiçoar a igreja através dos sofrimentos, certo? E também, por outro lado, os opositores, Satanás e os ímpios, os incrédulos, eles também irão passar, de alguma medida, por esse sofrimento, talvez não da mesma maneira que a igreja, mas terão aparente vitória, mas no final eles irão ser vencidos, irão se perder, eles estão acumulando motivos para o seu juízo final. Então, qual é o objetivo do livro? Permaneça fiel, persevere, em meio aos sofrimentos e tentações, né? Não abandone essa perspectiva divina da história, do trono de Deus, da vitória do reino,
Porque a tentação de Satanás é essa, né? Do pecado é essa. Nos levar a abandonar esta perspectiva, a idolatria, a nos comprometer com o sistema do mundo. Então, nós vamos passar pelas lutas, dificuldades, mas há uma recompensa final certa. Certo? Então, o Apocalipse vai nos ajudar a compreender essas coisas, certo? Então, as igrejas devem ser lembradas, também ele diz aqui, né, das cenas de adoração celestial, e elas devem servir de modelo para a nossa adoração. Então, também no livro tem cenas de cultos celestiais. Ele está dizendo aqui, na verdade, não tem conexão com essa questão do sofrimento, mas que é modelo também para nós continuarmos aqui adorando, cultuando a Deus no presente, certo? Tem a ver com isso também. Então, as cenas de adoração celestial, inclusive João recebeu o Apocalipse, o livro de Apocalipse, no dia do Senhor. Ele estava se preparando para... Era o dia do culto, era o dia do Senhor. Ele se achou na ilha de Patmos, né? Nós vamos ver mais na frente. Então, tem visões do culto celestial, né, no livro do Apocalipse, que é também uma visão da vitória da igreja, certo? Tem uma visão ali da vitória da igreja. Então, os perseguidores da igreja acabarão na mesma situação que Satanás, certo? Então, persevere, existe uma vitória garantida aí para nós. Não há promessa de que será sem luta, se deu pelo contrário, porque somos seguidores de Cristo. E do lado daqueles que não querem Cristo e que escolhem continuar servindo aí a Satanás e ao mundo, do mesmo jeito que Satanás aparentemente venceu na cruz, não, perdeu. E eles também acabarão do mesmo jeito. Então, há uma base para continuarmos, né, perseverando, lutando. Também nós aprendemos a soberania de Deus na história humana, porque a palavra trono aparece 17 vezes. Então, Cristo está no trono, ele já reina. Então, a mão de Deus está por trás dessas tribulações dos crentes e também dos incrédulos. Irmãos, nós não cremos em acaso. Doença, morte, enfermidade, perseguição, governos ruins. Independente do que nós iremos passar, ou se Deus quiser que passemos por dificuldades, estão debaixo do governo de Deus, irão cumprir os propósitos de Deus. Deus é quem está enviando essas provações para nos aperfeiçoar. Então, estudar Apocalipse vai nos dar esse entendimento, vai nos dar essa clareza, para compreendermos essas coisas, certo? Deus está por trás das tribulações dos cristãos e também dos incrédulos, né? Então, tem situações que o Apocalipse vai mostrar que a gente, às vezes, assim, nós devemos orar, é claro, né? Mas o mundo incrédulo vai colher a sua impiedade, os frutos da sua impiedade. Eles serão derrotados, eles irão enfrentar sofrimento caso não se arrependam. Então, a estratégia de Deus, digamos assim, né, que é revelada aí, e que é o mistério revelado aí, Deus permite que os cristãos sofram. É isso que a teologia da prosperidade não gosta, não quer, né? Deus permite, nós vamos ver isso em Apocalipse, que os cristãos sofram. A estratégia de Deus é usar as aflições para nos aperfeiçoar a fé, enquanto os incrédulos são reservados para o castigo final. Isso está lá nos Salmos, né? Salmo 73. Então, mas a gente é crente, agora só tem luta, dificuldade. A gente olha para o ímpio, a vida é tranquila e tal, e muita gente se confunde em meio a isso. Então, sofrimento é algo que nós cremos no Deus soberano sobre o sofrimento. Ele tem um propósito, a gente não entende plenamente o propósito do sofrimento, de cada sofrimento, mas Deus usa o sofrimento, como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem um propósito, e finalmente ele vai nos aperfeiçoar. É como eu vi um meme esses dias, né, de uma panela de água quente, aí
tinha um ovo, uma cenoura e um pó de café, né? Aí o ovo dizia: a água quente me endurece. A cenoura diz assim: a água quente me amolece. E o café, a água quente me deixa mais gostoso, né? Um memezinho lá, meio cômico assim na internet, um desenhozinho. Mas a ideia, né, mais ou menos essa, né, que essa tribulação, isso está lá na parábola do semeador, né? A parábola do semeador diz que a semente que caiu à beira do caminho, solo pedregoso, entre espinhos e em boa terra. Então, as mesmas tribulações, para o crente, amolece o coração, santifica, aperfeiçoa. Para o mundo, endurece, causa rebeldia e tal, mas se não se arrependerem, a derrota é certa aí, e não adianta, né, ter aparência de vitória, porque a derrota, se não estiverem com Cristo, é garantida também, assim como a vitória para os que estão com Cristo. O mistério, então, que Deus permite, o sofrimento, é que Deus vai usar o sofrimento para a sua glória. Enquanto os incrédulos são reservados para o castigo final, a cruz foi transformada de tragédia em triunfo. Então, o sofrimento da igreja, as dificuldades, isso é transformado de tragédia em triunfo. Deus transformará os sofrimentos terrenos dos cristãos em vitória celestial e eterna. O povo de Deus não tem outro destino durante a era da igreja, senão aquele do Cordeiro durante seu ministério terreno. Ele está dizendo aqui, a visão dele é que a visão que a gente vai, como Cristo foi para o matador, ovelha para o matador, a igreja também vai sofrer. E é por isso ele interpreta aqui, dizendo, Apocalipse 14:4 diz que eles são seguidores do Cordeiro por onde ele vá, por onde quer que ele vá. Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse evangelho que retira essa perspectiva de, ao seguir a Cristo, sofrer por Cristo, não somos salvos por esse sofrimento, salvação é pela graça. Mas o salvo irá seguir a Cristo, irá enfrentar lutas, sofrimentos, e essa tragédia se torna em vitória na soberania de Deus. É como Paulo, né? Só apanhou, sofreu, morreu finalmente, foi martirizado e venceu. Então, o reino espiritual ele tem essa característica. Então, a igreja, como seguidora do Cordeiro, irá enfrentar, sim, lutas, problemas, dificuldades. E a última aplicação dele é a visão da nova criação. Então, como Apocalipse mostra o novo céu e a nova terra, então os temas do Antigo Testamento se cumprem no Novo. Quais eram os temas? Né? No caso, tinha aliança, templo e Israel no Antigo Testamento. Agora nós temos a nova aliança, um novo templo e o novo Israel. Nova aliança nós já temos, é o Novo Testamento. Novo Israel é a igreja. E o novo templo, né, o templo final, será a nova Jerusalém que desce do céu. Então, o cumprimento daquelas sombras terão cumprimento final e definitivo no céu, na volta de Cristo. Certo? Isso já começou a se cumprir, nós já somos o Israel de Deus aqui, o povo de Deus, o novo Israel. Nós já temos uma nova aliança entre nós, já foi inaugurada, e também esse templo, né, ele já começa a ser construído aqui, a igreja, e o céu já começa aqui a experimentar um pouco do céu aqui, né, na relação com Deus, com Cristo, mas isso será consumado na volta do Senhor. Irmãos, então esse é o início, né, da minha proposta de estudarmos o livro do Apocalipse, né? Então espero que os irmãos, que tenha sido, né, interessante. Eu acho que eu já tratei esses versos aqui em algum momento aqui na igreja, mas como agora a ideia é dar uma sequência, uma continuidade, então serve como revisão para quem não viu, né? Eu acho que eu já tinha tratado aqui esses 3 versos, talvez numa escola bíblica aqui, e aí quem não viu está vendo, e fica essa proposta aí de aprendermos. Eu creio que é muito relevante, sem querer, né, fazer como os historicistas, dizer que é o que está acontecendo, mas a gente
está vivendo sim, né, o Apocalipse já, assim como os irmãos do primeiro século, e continuaremos a viver se Cristo não voltar. Então, creio que é altamente relevante para nós. Irmãos, dúvidas, perguntas, participações ainda? Ficou claro aí? Irmã Milena não, rapaz, confundindo. Marília. Sim. Não é só especulativo, né? Não é que não tenha coisas futuras, né? Então, está acontecendo e vai acontecer. Então, vai acontecer. Porém, assim, a perspectiva do autor aqui é que é numa linguagem simbólica, o Apocalipse é simbólico. Então, há uma possibilidade, né, sendo essa a perspectiva correta, digamos, de interpretação, que quando essas coisas dos últimos dias exatamente acontecerem, talvez a gente não identifique literalmente com o que está aqui, talvez nossas especulações elas não se cumpram exatamente, né? Porque o livro ele tem essa linguagem simbólica, e aí eu creio que o crente atento, conhecendo a mensagem, tendo o princípio, fazendo as aplicações corretas, caso vivamos exatamente nos últimos dias realmente, né, eu creio que o crente ele vai entendendo o livro, os princípios, as aplicações, a simbologia. Eu creio que ele não vai ser enganado, né? Eu creio que o Espírito Santo, com a palavra, vai confirmar ali se essa interpretação, essa especulação, digamos assim, ela se aplica, né, ao contexto. Então, é claro que tem coisas futuras, sim, certo? Talvez não tenhamos como ser exatos assim. Por exemplo, as duas testemunhas que profetizam, o texto diz que sai fogo da boca delas depois. Então, assim, se você for imaginar literalmente, a pessoa saindo, tipo um dragão saindo fogo da boca, e quem essas duas testemunhas? Então, simbolicamente, estão profetizando. Se for literal, seriam profetas, mas e a igreja? Não tem uma função profética? Isso significa a igreja? E é fogo literal que sai? Então, assim, à medida que a gente for andando na argumentação, né, talvez vai ficando mais claro, mas a perspectiva é que há simbolismos. Não quer dizer, é aí que tem que entender, ele explica aqui, que tem que ficar claro o seguinte: o fato de ser um livro apocalíptico, profético, e a linguagem ser simbólica, não quer dizer que não vai ter um cumprimento literal, não. Vai ter cumprimentos literais. Mas, para nós, isso é transmitido de modo simbólico. Entende? Não sei se dá para captar essa ideia. Então, a mensagem chega para nós numa linguagem simbólica, mas falando de coisas reais, literais, que vão acontecer. Agora, se dá para a gente, como os historicistas, dizer, Israel voltou para a Palestina, então foi o cumprimento do versículo tal, aí é mais complicado, eu acho que é mais difícil, né, e tudo. Então, algumas daquelas questões que você está falando aí, realmente se cumpriram no ano 70, se você for ver você citou, Marília citou o discurso profético do Senhor Jesus sobre Jerusalém. Então, tem coisas ali que se cumpriram e tem coisas que vão se cumprir ainda. Os preteristas vão dizer que cumpriu tudo no ano 70, em Jerusalém. Né? Já quem tem essa outra visão, não. Algumas coisas se cumpriram, outras não. O sol escurecer, né? A lua ficar vermelha, isso e tudo. E isso vai ter que se cumprir literalmente, se é uma linguagem apocalíptica. Então, assim,
são questões que a gente precisa meditar, né, e estudar o argumento aqui que iremos trazer e pedir a Deus sabedoria, né, e graça. Mas tem coisas que se cumpriram já, que irão se cumprir e talvez se cumpram de uma maneira, né, que a linguagem simbólica apontou para elas, mas foi por meio de simbolismos. E aí, se você não tiver discernimento, você vai achar que não aconteceu, ou não está acontecendo. É um pouco complexo, né, mas não sei se a irmã... Não sei se eu consegui me explicar, né? Eu não sei se também era a pergunta da irmã. Foi no rumo ou não? É o sermão profético de Jesus, né? À medida que a gente for estudando o livro, se você for convencido, né, pela linguagem simbólica, a interpretação simbólica do livro, é o que eu estou dizendo, o fato de ser simbólico não quer dizer que não vai acontecer, porque assim, praga do Egito, gafanhoto, era gafanhoto mesmo. Entendeu? Alguns selos, alguns sinais ali do Apocalipse, se é simbólico, ele vai se cumprir. Mas, se é simbólico, não quer dizer que seja aquela figura exata que está ali sendo descrito. E aí tem que ter um discernimento, uma aplicação, porque possivelmente alguns desses sinais estão acontecendo agora, mas como a gente é literalista, a gente acha que não está acontecendo. Entendeu? Então vai exigir, para você saber esses sinais, digamos assim, vai exigir uma aplicação maior dos princípios do que esperar a literalidade do evento acontecendo, entendeu? Então, mas vamos caminhando, né? Eu creio que o argumento vai clareando à medida que ele vai expondo, né, os assuntos aí. Ok? Então, vamos orar, irmãos? Vamos encerrar com oração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por poder nos dedicar ao aprendizado da Tua Palavra, termos essa bem-aventurança de meditarmos nas Escrituras, especialmente esse livro, essa revelação que o Senhor nos dá, que é para nós hoje, como foi para os santos do passado que tiveram acesso, e nos dá sabedoria, ó Pai, e graça, nos ilumina, nos dá compreender a mensagem, nos convence da maneira mais adequada de interpretar esse livro, de aplicar, de viver, e que esse estudo também influencie nossas decisões, nossa vida hoje. Venha o Teu reino mais e mais sobre nós e nos dá vitória em meio às lutas, sofrimentos, dificuldades, ó Pai. Assim oramos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz à noite, 18 horas, estaremos juntos para o culto público. Deus nos abençoe.